Estamos de volta mais uma vez de novo again, seu Renato Pérez. Pois é, mais uma vez. Pois é, podcast local, encurtando distância, fazendo pontes entre a cultura, entre a cidade, entre sei lá o quê e o evangelho. Muito legal, já estamos no quarto mês, seu Renato? Quarto mês de pontes e conexões. E cada semana uma surpresa nova, né? Cada semana a gente faz uma ponte aí e a gente quer, antes de mais nada, antes de introduzir o assunto de hoje, falar para você que tem escutado, a gente tem aí uma média muito legal de ouvintes por semana, mais 1.000 pessoas baixam nossos podcasts e a gente queria ouvir você, ouvir o seu comentário, nem que seja a sua crítica, né? localoficial@gmail.com ou manda nos directs das redes sociais. Instagram, Facebook, cartinha, telegrama. Qual que é o endereço mesmo lá da Xuxa que era? Jardim Botânico, caixa postal, sei que lá. Vou dizer uma coisa pra vocês. Pode fechar na minha cara porque eu ainda não tô gorda e velha, acabada e vocês vão ver. E hoje no programa a gente vai postar o último conteúdo da série Apocalipse. Agora, Apocalipse ser humano. Humanidade, O mais provável, né? O mais provável. Aliás, eu diria não o mais provável. Já tá acontecendo, né? Já elegemos a besta, agora é só acabar. Não entendi, não tô entendendo. Já temos a trilha sonora do Apocalipse. Já temos a banda, né? Apocalipse. O cenário tá pronto. E quem vai falar pra gente? A gente vai ter duas pessoas falando nesse podcast. Silas Chosen, que é diretor de arte, ilustrador, roteirista, diretor, ele fez alguns paralelos da cultura pop, né? Do que já foi falado sobre Apocalipse na cultura pop. O Silas é um colaborador que sempre tem nos ajudado e foi muito legal a fala dele, porque ele vai trazer as possibilidades da destruição humana, que são... A criatividade é grande, né? A gente tá se autodestruindo faz tempo, né? E eu acho que uma hora a gente consegue, né? A gente não desiste nunca, a gente é brasileiro. Brasil! Nesse caso, o mundo todo é brasileiro, né? O mundo todo é brasileiro e a gente tá aí nessa tarefa. E depois eu vou tentar trazer um pouco de esperança. Primeiro eu jogo lá embaixo, né? E realmente comprovo que o ser humano é especialista em se autodestruir. Aliás, isso acontece desde o Éden, né? Essa autodestruição. O Apocalipse, na verdade, começou no Éden. A gente acha que vai começar um dia, mas já começou. Essa é a minha tese desse podcast. E depois eu acredito que a redenção começa na cruz. Então, para a redenção começar na cruz, o Apocalipse já aconteceu. Quando a gente fala Apocalipse, a gente está falando não do sentido etimológico de revelação, mas de destruição, né? Sim. Então, hoje vai ser o último da série. E eu recomendo muito para você ficar, mas antes eu queria dar um único recado para a gente não ter nem recadinho depois da vinheta, que é dia 11 de junho, seu Renato Pérez, 11 de junho, nós estamos de volta, sim. Em que teatro? No Vira da Lata, para o nosso desespero, não, desculpa, ato falho. Não, mas vamos estar lá no Vira da Lata, um teatro super legal, um teatro que a gente teve aí durante um bom tempo, os últimos 3 anos, né? E vai ser bem, bem legal. A gente vai falar sobre o quê, Marcos Botelho? Vamos falar sobre pensadores políticos, com 3 pensadores nessas 3 primeiras terças-feiras. Vamos lá. Então é isso aí, a gente vai ter Maquiavel, Hannah Arendt... Você é burro, cara, que loucura. Rousseau. Você já leu todos esses, né, Marcos? Cara, eu sou, acho que um especialista nesse assunto aí, de Hannah Montana, como é que é o nome aí? Cala a boca! Não, vai ser legal. E graças a Deus, a gente não precisa ser especialista, a gente estuda a Bíblia e a gente traz quem entende. Mas é uma das séries que mais foi pedida sobre pensadores políticos, e nesse caos que a gente vive da política, extremamente necessário a gente conversar e trazer também pensadoras para a pauta, né? É algo que a gente já estava querendo muito. Então não perca, separe sua terça-feira, você que mora na região da Grande São Paulo aí, para você estar com a gente pertinho do metrô Sumaré. É só chegar e a gente vai estar 8h30 nas terças-feiras. O local tá de volta aí, junho, julho e agosto, tá bom? Isso aí. Então, bom podcast para vocês. Falou! Está no ar. Cultura.
Podcast. O primeiro homem que, tendo cercado um pedaço de terra, disse: "Essa terra é minha", e encontrou gente ingênua o suficiente para acreditar nele, aquele homem foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Por quantos crimes, guerras, assassinatos, de quantos horrores e infortúnios alguém poderia ter salvo a humanidade simplesmente puxando as estacas, enchendo o fosso, destruindo as cercas e gritando a seus comparsas: "Tenham cuidado ao darem ouvidos a esse impostor. Vocês serão exterminados se algum dia esquecerem que os frutos da terra pertencem a todos nós e a terra em si mesma a ninguém." Jean-Jacques Rousseau. Chegamos ao final da temporada da Glocal. Eu sou o Silas Chosen e eu vou ajudar vocês a atravessar essa última parte difícil de pensar sobre o fim dos tempos. Tudo que começa tem um fim, então, tendo a ideia de que nós começamos, é bem possível que nós vamos acabar um dia. Só um disclaimer, essa vai ser uma conversa pessimista. Se vocês querem esperança, espera mais um pouquinho, que é a parte final. Então agora é só gritaria, Thanos e maldade que a gente vai falar. Na primeira parte, a gente falou sobre alienígenas. E o resumo daquela parte é que se os alienígenas têm tecnologia o suficiente para chegarem até aqui, a gente vai morrer. A parte 2 era sobre a Terra. E a ideia é que se a Terra quiser nos matar, a gente vai morrer. Porque meteoro, terremoto... Já pensou se o mosquito da dengue começar a transmitir HIV? Acabou a humanidade. Foi uma temporada maravilhosa da Glocal. O assunto de hoje tem um pouco a ver com o assunto da semana passada, porque e se a Terra quiser destruir a gente, mas e se a gente quiser ajudar? Eu quero perguntar uma coisa para vocês. O que significa para nós, para você, para mim, se quem destruir a gente formos nós mesmos? Ou melhor, o que é humanidade num cenário onde o nosso conceito de humanidade foi responsável por eliminá-la? Isso não é nada novo. Se você é um literalista bíblico, você sabe que a primeira geração que nasceu nesse planeta já estava envolvida em assassinato e ocultação de cadáver. Foi a ocasião em que Caim matou 25% da população do mundo por causa de um churrasco. A evolução da sociedade desde então não foi, assim, por uns lados tão positivos, eu diria. A gente conta história de guerra em guerra. Guerra mesopotâmica, invasões babilônicas, guerra greco-persa, guerra da unificação da China, guerra do Peloponeso, invasões romanas, invasões bárbaras, expansão otomana, guerra santa no Oriente Médio, o que quer que o Gengis Khan tenha feito durante a carreira dele, guerra dos 100 anos, guerras napoleônicas, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, guerra do Golfo, guerra ao terror, guerra ao bom senso. Thomas Hobbes, um filósofo britânico, apoiava a monarquia, adorava um rei, adorava ter alguém no troninho. Ele ponderou sobre uma coisa chamada estado de natureza. Ou seja, vamos pegar o homem, por um experimento, o Big Brother, vamos pegar o homem e vamos colocar ele num ambiente sem governo, sem amarras, sem autoridade. O que vai acontecer com o homem? E a ideia do Thomas Hobbes é que o homem é mau, o homem é o lobo do homem. O homem solto na natureza, lindo, leve, solto, vai começar a se matar. O cara da citação que eu fiz no começo, Jean-Jacques Rousseau, também um filósofo e francês dessa vez, ele discorda do Hobbes. Ele fala que num estado de natureza, o homem desconhece maldade. É inserindo uma necessidade externa, como na citação, que a gente começa a brigar uns com os outros. A minha opinião, a opinião do Silas, é mais ou menos entre os dois. Porque a humanidade não é feita de anjinhos. Vocês sabem, vocês não são anjinhos. Porém, essa história de isso é meu, isso é seu, e isso que é seu vai ser meu se eu te matar, é a origem da política mundial. Mas eu também acho que isso talvez seja completamente inerente ao homem.
a criança aprende um conceito de posse tão cedo e tão automaticamente que eu não sei se é ensinado ou se vem do DNA. Mata-se por posse, por vingança, pelo que acha que é necessidade. E as formas de matar evoluíram pra caramba. Eu não preciso falar sobre, especialmente com o que tem acontecido, sobre as formas de matar e como elas são eficientes. O Einstein disse, eu não sei quais as armas que vão ser usadas na Terceira Guerra Mundial, mas eu sei que na Quarta Guerra vão ser usados pau e pedra, porque não vai ter sobrado nada da Terceira. Porém, e agora um paradoxo, nós estamos vivendo a época mais pacífica na história da humanidade. Aquela sua tia da Assembleia que não pode ver uma notícia sobre bomba ou granada e que já começa, são os tempos, Jesus está voltando. Mas foi um trovão, mas é Jesus voltando. Tá, eu não quero discordar com o fato de que Jesus está voltando, mas tente explicar para sua tia que assim, não vai ser pela guerra se esse é o seu parâmetro. Tem um psicólogo de Harvard chamado Steven Pinker, que ele fez um estudo, o estudo dele dizia que hoje a possibilidade de um indivíduo morrer numa guerra é mínima comparada a qualquer outra época da humanidade. A gente tem avanços de tecnologia, a gente tem avanços na área da saúde, a gente tem avanços em um monte de áreas que até nos lugares mais precários da Terra, pessoas estão morrendo menos. Alguém conhece o conceito dos 2 minutos para meia-noite? Além da música do Iron Maiden? Que foi feito por causa desse conceito. Nos Estados Unidos eles têm um relógio simbólico. Quem assistiu Watchmen também vai lembrar disso. Eles têm um relógio simbólico e eles movem os ponteiros quanto mais perto a humanidade está, sociopoliticamente falando, de uma guerra nuclear devastadora. Quando o relógio chegou em 2 minutos para meia-noite, foi durante a crise dos mísseis de Cuba. E nunca a gente esteve tão perto de novo à meia-noite. Então, a gente está tranquilo até chegar um imbecil com um dedo no botão. Não estou falando de ninguém. E assim, a gente está aqui hoje tranquilo, e não estamos tão tranquilo assim, porque a gente acha que um cataclismo é impossível. Só que a Primeira Guerra Mundial, ela era impossível até o Franz Ferdinand achar, quer saber, hoje é um bom dia para um passeio. A Segunda Guerra era impossível até o Hitler virar para a esposa e falar, querida, sabe o que fica legal naquele canto? A Polônia. O que a gente vai fazer se a gente for um sobrevivente? O que você faz se só sobrar você, a porcaria de um flamenguista e as baratas do Wall-E? Eu quero usar o resto do meu tempo aqui para conversar um pouco sobre as possibilidades que a gente criou no mundo da ficção sobre esse assunto. Sobre o que acontece quando a humanidade destruiu a humanidade e como a gente pode reerguer se tiver sobrado algum alicerce. Por exemplo, quem conhece, dá um nod ou levanta a mão, por exemplo, Ensaio sobre a Cegueira, ou Walking Dead, que eu chamo de apocalipse a curto prazo. O cataclisma em si pode não ter sido causado pelo homem, mas a destruição da sociedade é causada pelo homem. Quem assiste Walking Dead ou viu Ensaio sobre a Cegueira sabe que são coisas ligeiramente diferentes. A gente tem personagens se adaptando a uma vida nova, porque até ontem a gente tinha sociedade e hoje já não tem mais. E eles já vão criando novas regras, novos dogmas, porque é praticamente automático fazer isso. E a gente percebe como o poder é uma coisa fluida e completamente contextual. Você tira coisas como eletricidade, comida e conforto de gente que nasceu com tudo isso de mão beijada, e as pessoas se tornam selvagens em 10 minutos. Tira o Wi-Fi. Ensaio sobre a Cegueira, por exemplo, ele fala sobre a nossa preguiça e o nosso conforto. Se todo mundo perde a visão, a gente volta para um estado de sociedade mais selvagem. E aí, se você for pela linha do Hobbes, é porque a gente é mau. Se você for pela linha do Rousseau, é porque a gente acha que é dono de alguma coisa. E bem parecido com Walking Dead, a gente vê as pessoas se unindo em tribos em volta de alguém que fala mais alto, fala mais forte e bate mais duro. E começa a matar quem discorda, para sobrar menos boca mesmo. A humanidade da humanidade é frágil. E é claro, eu tô falando de humanidade que não teve privação na vida.
Pensa, a gente até vê um monte de lugar, zumbi, cataclisma, etc. Pensa em quantos lugares do mundo um apocalipse zumbi não ia mudar nada a vida das pessoas. Apocalipse zumbi, o que eu vou fazer? Velho, tem um monte de gente no mundo que sabe exatamente o que ia fazer, porque faz todo dia. Para um apocalipse a médio prazo, eu vou dar um passinho um pouco mais distante em termos de futurismo. Eu vou falar, por exemplo, de Livro de Eli, 1984, e Jogos Vorazes, que todo mundo viu, o videogame em forma de livro. Aqui a gente está falando de uma humanidade que passou do apocalipse e se acostumou um pouco, e já teve tempo de reconstruir estruturas, reconstruir governos. Só que aqui a gente vê uma forma, e tudo bem que 1984 tem um contexto diferente, porque ele era uma crítica a algo que estava acontecendo lá, e na verdade toda ficção, especialmente a ficção especulativa ou ficção científica, é uma crítica ao que está acontecendo hoje. Mas como exercício de imaginação, vamos olhar como se fosse futuro. Eles criam estruturas que, por termos saudade daquela velha vida que a gente tinha, a gente tenta criar estruturas novas, mas sem certas peças. E não é como se a gente tivesse certas peças hoje. Então eles criam governos meio caricatos. O governo dos Jogos Vorazes e do 1984 está tão assombrado pelo fantasma das bombas, ou do que quer que tenha causado o cataclisma, que eles lutam para que nada mude. A gente lutou tanto para construir o que a gente tem hoje. Vocês não imaginam como era quando as bombas caíram. Então a gente vai lutar e vai matar quem a gente puder para impedir que as coisas mudem. É uma conservadorcracia. As coisas precisam permanecer como elas são, nem que a gente mate todo mundo em volta. No livro de Eli, isso é um pouco diminuído porque não sobrou tanto da terra e não deu tanto tempo para a gente recriar as estruturas. Mas quem viu o filme lembra que existe uma máfia. Novamente, alguém falou mais alto, isso aqui é meu, e um monte de gente musculosa em volta acreditou. E o ciclo de guerra começa de novo. A semente maldita da guerra sobrou para o futuro. E para falar um pouco de apocalipse a longo prazo, eu lembro mais do último filme do Mad Max Estrada da Fúria, em que a gente vê, aconteceu um cataclisma, os filmes quase não abordam exatamente o que aconteceu, mas a humanidade foi pro saco, e a primeira coisa que aparece é monarquia. Uma teocracia, na verdade. Aparece um cara dizendo, os deuses me escolheram, e ele explica para todo mundo em volta dele que ele é rei porque Valhalla, porque os deuses me escolheram. E não concorda? Morre. E isso causa uma coisa muito interessante. Isso leva ele a tratar pessoas como bens de consumo. Homens são soldados, mulheres são produtoras de soldados. É um retorno ao feudalismo, basicamente. Onde quanto mais herdeiros você tem, e mais produtoras de herdeiros, mais você tem a capacidade de trabalhar a terra, de proteger a terra, de angariar riqueza, mais soldados, mais poder militar, mais poder social, mais poder político. Esses filmes, essas histórias, eles nunca criam algo novo para o nosso futuro. E tudo bem, como eu falei, normalmente esses filmes eles são críticas a coisas que estamos vendo hoje. Mas se a gente for fazer realmente um exercício de imaginação, a gente sempre imagina a humanidade não saindo muito do lugar em termos de evolução. Assim, especialmente numa questão de futuro onde tudo foi pro beleléu. Na hora da crise, a gente vai fazer a mesma coisa de sempre. A gente vai botar uma bandeirinha aqui e dizer, quem tá comigo? O que vai sobrar? Quem vai sobrar do apocalipse? E quem sobrar vai ser quem? O que o apocalipse vai fazer em termos de transformar essas pessoas? Que humanidade, qual humanidade vai sobrar junto? Baseado com o que a gente tem hoje. E toda vez que a gente olha para o que o homem é capaz de fazer fora do Brasil, dentro do Brasil, a gente acredita um pouco menos nessa possibilidade de humanidade. A gente ainda tem humanidade aqui nesse mundo, aqui nesse país, aqui nesse teatro, aqui nesse palco. Qual a importância que a gente dá um para o outro
E qual a importância que a gente dá para as estruturas, para os limites imaginários entre os países. Quando tudo for pelos ares e só sobrar você e as baratas, qual vai ser a primeira coisa que você vai construir? Uma família? Uma comunidade? Ou uma cerca? Nosso amigo falou que eu vou trazer a parte de esperança, é isso que eu ouvi? Justo eu que me apelidaram de pregador desmotivacional. Mas vamos lá. Eu gostei demais dessa última fala. O Silas eu sempre elogio o Silas porque ele manda a fala escrita, diferente de outros. Mas assim, eu gostei muito. Quando tudo for pelos ares... Eu quase tuitei, ia dar um maior spoiler da sua fala. O que vai sobrar? O que você vai construir primeiro? Você vai construir uma família, uma comunidade ou uma cerca? A gente, quando escolheu Apocalipse, a gente queria e tinha essa intenção de levar até o fundo do poço. A gente precisa, de tempos em tempos, encarar quem somos como humanidade, o que estamos nos tornando. Às vezes a notícia da TV faz isso. Quando a gente recebe uma notícia que um carro foi metralhado com 80 tiros, a pergunta é, já chegamos ao fim? Ainda tem um fim? Ainda precisa de mais alguma coisa? Quando a gente vê os resultados das eleições, tanto no executivo quanto no legislativo, a gente fala, sério mesmo? Depois de tantos erros que a gente cometeu nos outros mandatos, a gente continua cometendo erros. E depois de tanta coisa que a gente vê, a desgraça acontecendo, as desgraças que acontecem na África que não recebem nem notícia. Será que tem a ver com a cor das pessoas de lá? Por que não dão notícia de alguns e outras desgraças em outros países tomam nosso tempo todo? E a gente apelidou isso de Apocalipse, o fim. Apocalipse é uma palavra que a gente realmente não gosta. Virou sinônimo de desgraça, de fim, de vai acabar tudo. Por isso que a gente colocou o nome de será o Apocalipse. Mas isso não tem nada a ver com a palavra, né? Eu acho que do jeito que a palavra Apocalipse é hoje, deveríamos apelidar a queda na narrativa bíblica. E aí eu diria para o Silas que existe uma quarta possibilidade. Ele fez a primeira possibilidade na hora do Apocalipse. A segunda, depois de um tempo, é ali os Jogos Vorazes. Depois de alguns anos, é a terceira fase ali, que é o Mad Max. Eu diria que existe uma quarta fase que chama 2019. Que a gente nunca pensou nisso, mas a gente vive pós-apocalipse. A criação houve um apocalipse chamado queda, e a gente nunca viveu antes disso. Aliás, por que as narrativas, tanto na arte, quanto nas músicas, quanto nos filmes, a sétima arte, a gente não é criativo? O Silas provocou isso. Porque, na verdade, a gente vive o apocalipse e a gente não consegue imaginar outra coisa porque a gente está preso nesse ciclo de destruição. E a gente não quer assumir isso. E a gente coloca a nossa esperança de que haverá uma desgraça maior para poder que essa desgraça de hoje seja suportável. E o Silas falou que eu ia melhorar. A gente precisa chegar no fundo do poço, porque senão porque quanto mais no fundo do poço, mais quando você olha para o alto, as estrelas brilham. Elas só brilham quando você vai na escuridão total. E é exatamente isso. Apocalipse, o livro de Apocalipse, quantos aqui já ousaram ler o livro proibido? Não é Cantares, não. O livro proibido de Apocalipse. Dá um sinal aí com a mão. Legal, cara. Apocalipse, você já leu os 3 primeiros versículos de Apocalipse? Porque assim, eu sempre assim, as pessoas falam, Marcos, fala mais sobre Apocalipse. É tão interessante, é tão ocultista. Ele vai revelar, e aí abre um selo, aí tem dragão.
Dragão, mano, é muito louco. Tem mulher, tem bebê que nasce, é parido e destrói na igreja. E daí tem gente que vem da... É uma parada assim que no começo você falava assim, caramba. Mas Apocalipse quer dizer revelação. Não quer dizer destruição. Nunca quis. Apocalipse, a palavra quer dizer revelação, tirar a escama dos olhos. Tipo quando alguém tem cataratas, meu pai já estava com cataratas, teve que fazer a cirurgia, ele falava, nossa, eu não percebia que eu não enxergava, e estava com isso, eu fui entrando nisso, eu fui me acostumando com a semi-cegueira, e agora que eu operei, ele era muito engraçado, ele falava, as coisas têm cores, e sempre estavam lá, mas a gente que não via. E é isso que o último livro da Bíblia faz. Ele pega e tira a escama dos olhos de quem quer ver. Mas a gente vai mudando os nomes, e a gente prefere, em vez de apelidar o livro como Revelação, a gente apelida ele como destruição, como algo que a gente não quer ver. Primeiro versículo de Apocalipse diz assim, revelação, já está aí, Apocalipse de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Olha o versículo 3. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia. E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Porque o tempo está próximo. Quando eu leio o terceiro versículo de Apocalipse, eu falo, quem acaba Apocalipse sorrindo? Papai, lê Apocalipse para eu dormir. Por que a gente não gosta de Apocalipse? Por que a gente fica triste? Porque a história de Apocalipse está contando sobre a vitória de Cristo sobre o império. Eles estavam sofrendo há décadas, o povo de Deus sofria há décadas, perseguição, morte, as legiões cercavam suas cidades e eles eram atacados frequentemente pelo Império Romano. Aliás, eu quero, desculpa entristecer, mas aqueles que querem procurar a besta é o imperador romano, está lá. Existem bestas hoje em dia? Sim, governando países, está por aí. Mas a besta... No Apocalipse, em João tem as bestas, né? Mas em Apocalipse está lá, né? Roma. E aí esse João exilado escreve o livro dizendo, queridos, vocês que estão sendo mortos, vocês que estão sendo queimados vivos, vocês que são jogados em arenas para as feras comerem, eu quero trazer um livro de Apocalipse, da Revelação, dizendo, aos seguidores do Cristo, ele voltará e vai vencer, fiquem felizes. E quem era perseguido, lia aquilo e falava, é spoiler total, é o spoiler da história da humanidade. Cristo venceu no final das contas. A gente viu ele morrer na cruz, mas Cristo vai voltar e vai vencer. Mas por que de novo a gente não fica feliz, pelo menos geral? Só tem uma resposta. A gente não fica feliz porque a gente está do lado do império. Só não clama pela volta de Cristo por quem já tem seu reinado aqui. Tem uma passagem na Bíblia que fala, orem para a vinda de Jesus. Eu nunca orei na minha... Porque eu queria transar. E eu tinha medo, falava, não, Jesus vai voltar, eu nem transei. Eu queria. Aí eu casei, eu transei. Queria ter filho. Não vou orar ainda não. E a gente vai construindo o nosso império. Eu entendo, eu não estou dizendo que está errado. Eu sei que também você não ora por isso. Mas a gente vai criando os nossos impérios. E a gente vai vendo que a gente não quer... A gente tem medo de Apocalipse. E algo me diz que o nosso medo do livro de Apocalipse, do que está escrito, além de ser que a gente está do lado do império, não deve ser medo dos dragões, porque Game of Thrones está aí para mostrar que a gente adora dragão. Era para a gente ler mais. Então a gente tem medo do Apocalipse porque ele vai revelar quem é o ser humano. Ele vai trazer o que a gente trouxe nessa série. E principalmente hoje. Ele vai trazer que a gente está se destruindo e vai se destruir. E está no DNA e a gente é mau.
E quanto mais alguém fala que a gente é mal, a gente não gosta. Numa sociedade, em tempos que a gente vive de autoajuda, dizendo, você é bom, vai, tente outra vez. Tem música, tem tudo. Tem música gospel, tem música sem ser gospel, tem sites de empreendedorismo de sucesso, tem .com. Você pode fazer o que você quiser, cara. Tem todo lugar, tá dizendo, você é o cara, você é a mina. E na verdade, se você vai ler a Bíblia, você tem que passar por essa triste notícia que nós somos maus e somos totalmente deturpados. E nós, se nos tirar qualquer coisa, a gente se destrói. Quero fazer um exercício com vocês. Se vocês não entenderam, o Silas ele deu uma proposta muito tímida. Mas eu quero brincar um pouquinho mais com vocês. Vamos supor que enquanto a gente está aqui, o mundo se desfez. Tudo que está lá fora sumiu. Só vai existir na Terra isso aqui, ó, a turma que está na Glocal. O que você faria? Vamos lá. Os primeiros 2 dias, você sairia. Vamos imaginar, eu vou levando vocês nessa imaginação, que eu acho que muitos têm a perversão da minha cabeça. Nos primeiros 2 dias, primeiro eu ia ficar muito triste a descobrir que eu ia chegar, não tem mais minha esposa, meus filhos, minha mãe, meu pai, sumiu. Então, por 3 dias eu ia chorar. Chorar e nem tinha nem ninguém, porque ninguém aqui deve morar perto, porque eu moro do outro lado. Chorar. Depois eu ia sair para a rua com raiva. Eu tenho um vizinho meio perto que tem um carro muito legal, eu ia pegar aquele carro. Todo mundo vai pegar algum carro. E a gente ia fazer o que dá, né? Porque os carros iam estar no meio da rua, eu ia tentar tirar alguns, fazer um racha comigo mesmo. Aí depois eu ia sair da minha casa. Para que eu vou ficar lá? Pegar a melhor casa que tem aqui lá no jardim, entrar, dormir, nadar naquela piscina. E depois? Depois que a gente fizesse tudo o que tinha que fazer, sei lá, desfrutar do que a gente não tem aqui de São Paulo. E a minha pergunta é, o que seria de nós ou de vocês daqui a 1 ano? Sério mesmo, você já pensou que a opção de casamento está aqui? Se a gente quisesse procriar, não tem muita coisa. Aí a minha pergunta é, e aí agora você vai ter que fazer um esforço maior? Sério mesmo, o que seria da gente daqui a 30 anos? A gente teria decidido ficar em uma parte de São Paulo, mais no interior, e vamos fazer a nossa comunidade aqui. E aí a pergunta final, o que seria da humanidade daqui a 300 anos? 300. Ela seria uma humanidade melhor? Porque a gente sempre pensa, o mal é do ser humano dos outros. Agora, se a humanidade daqui a 300 anos, você acha que essa humanidade, que seriam filhos dos nossos filhos, não teria guerra, nem roubo, um amor, pregando Jesus, cultura, pontes, local? Sabe o que nos entristece? Em saber que essa experiência já foi feita. Ela se chama Arca de Noé. É o seguinte, vamos separar uma família dos melhores e vamos destruir tudo e recomeçar. E depois de alguns anos, voltou a mesma coisa, porque a gente é o apocalipse de nós mesmos. Eu tenho medo do que daqui a 300 anos ser pior do que é o que é hoje. E se você não entender que dentro de você está o mal e o pecado, e que a gente só tem isso, a gente se procria na maldade, você ainda não entendeu. Mas eu queria fazer aquela inversão. Eu gosto muito da cena, já que a gente está perto do segundo filme, Guerra Infinita, quando o Doutor Estranho, na hora que ele vai, que o apocalipse está chegando, que ele está vendo que está todo mundo morrendo. Aliás, aqui a peça pareceu que o Thanos tinha estralado, as coisas estavam evaporando, estavam sumindo. Aí o Doutor Estranho, ele tem uma visão, não sei quantas mil possibilidades. Eu adoro isso. Aquela cena eu gosto. Ele fala assim, eu vejo no futuro
Eu não sei, tem uns nerds aí que devem saber, mas 14.200 possibilidades, só uma eu vejo uma solução. Eu olhando a realidade dos seres humanos, e o tanto que a gente é maldoso, se eu fosse o Doutor Estranho, eu falaria assim, tem 14 mil possibilidades de finais tristes. Mas entendendo o que é o Apocalipse hoje, eu vejo só uma. E a única que a gente deve ansiar e clamar, Senhor, traga o Apocalipse que você escreveu. O Apocalipse que houve na queda, o Cristo veio ser uma nova criação. É um novo modelo de ser humano. Jesus, ele não é um super-homem. Porque o super-homem nem homem é. Ele veio, mas isso é uma coisa da primeira Glocal. A gente gosta de criar semideuses. Quando Jesus está falando, eu não sou semideus. A gente tem problema quando Jesus fala, não me foi revelado isso. Mas isso não é Deus? Como você não sabe o dia? Só Deus sabe. A gente não tem, já percebeu que a gente não tem problema com Jesus fazendo milagre? Mas se você pensar que Jesus teve necessidade, foi no banheiro. A tentação de Jesus é totalmente estranha. Transformar pedra em pão, alguém que andou sobre as águas, alguém que curou, alguém que ressuscitou, pedra em pão, está de sacanagem comigo, diabo? Faz alguma tentação boa. Ele é Deus, ele pode fazer isso. E aí a gente começa a perceber, que tentação é essa? De voar, de pular e os anjos pegarem? Toda essa tentação são tentações para ele deixar de ser um ser humano, não para ele deixar de ser Deus. Porque ele veio para mostrar que ele é o verdadeiro ser humano na essência. Ele é o primeiro de uma nova criação. Se não viesse alguém nessa linhagem de maldade, sem ter a maldade e começasse a se procriar entre nós, toda a nossa procriação seria só maldade. E ele veio, e essa procriação é tão interessante, ele não casa, ele não tem filhos. Por quê? Porque essa procriação é pela fé, e ele se torna pai de muitos filhinhos. E aí João vai escrever que ele fala, filhinhos, eu escrevo a vocês porque eu amo. E aí a gente se torna filhos de Deus. Ele veio como unigênito, o único, mas ele sobe ao Pai como primogênito primeiro. E ele fala, todo aquele que crê em mim não vai morrer mais na maldade, mas vai viver uma vida em abundância eterna. Aí dá para ter um pouco de esperança. Porque a minha natureza e a sua, ela é má. Mas se de algum milagre eu posso já viver a nova criação, o Apocalipse já começou. Ele começou na cruz. E só me resta clamar, vem logo e acaba com isso. Mas não é acabar com tudo. Os religiosos gostam de usar o nome de Deus para falar mal de Deus. Os religiosos gostam de clamar Deus, fingindo que não tem nada a ver com a maldade. A gente clama a Deus para tirar a dor da família, daquela mulher que perdeu o marido com 8 tentativas. A gente clama para o Apocalipse vir e tirar a dor das crianças de rua, dos jovens negros que estão sendo mortos nas comunidades o tempo todo, de um país que não está nem aí com a educação, porque sabe que eles faturam mais se todos ficarem semi-analfabetos na miséria. A gente clama para o Apocalipse vir, para que a maldade possa ser tirada com o Armagedon da gente. E como sem Deus, quando tira isso, não sobra nada, como diz a peça, tudo perde sentido quando a gente se afasta do nome de Deus. Ele teve que encarnar para que a gente possa ser nele, ter a esperança de um futuro. Que venha um Apocalipse sobre a sua vida o mais rápido possível. O Apocalipse de que o Cristo morreu por você e você não precisa mais viver na maldade e nem esperar um fim. Você pode viver hoje a nova criação que já começou, e que a gente possa fazer a diferença com pequenas iniciativas, pequenas atitudes que refletem Deus.
Podcast.